Neste PPA, vamos analisar as duas instituições, escolas cívico-militares versus escolas regulares, e seus resultados na formação intelectual e humana dos discentes. Introdução. O foco na abordagem das escolas cívico-militares é, sem dúvida alguma, a questão do combate à indisciplina do alunado dentro e fora da sala de aulas, sem levar em consideração as consequências de uma educação fundada na cega obediência a determinados preceitos, sem qualquer contraditório, civismo, amor à pátria, comportamentos e atitudes que se querem positivamente falaciosos, que, segundo os defensores de escolas militarizadas, moldariam o caráter e a formação da juventude estudantil. Ora, sob muitos aspectos, já sabemos no que vai dar uma educação desse teor, ou seja, sem qualquer senso crítico. Essa educação militarizada, tão apreciada pelos pais, desempenharia o papel que, obviamente, seria os deles próprios, ou seja, bem formar seus filhos para, em outros ambientes, respeitar o próximo e, uma vez na escola, conviver positivamente com os colegas, com os professores e funcionários. Ora, os comportamentos negativos do alunado, dito indisciplinado, nos recreios, praticando bullying em sala de aula, hostilizando colegas e professores, já de si, é uma prova de que no lar esses jovens não receberam dos pais a devida educação da qual estamos falando. Esses problemas ligados à falta de educação não corrigida no lar, na visão desses mesmos pais, acreditam eles, serão corrigidos com uma educação militarizada? Talvez, quando enquadrados pelos monitores militares ou postos fora da escola, sem cerimônia, se não se adaptarem ao regime próximo dos de caserna, se levarmos em consideração que esta será, sem dúvida, a linha mestra dessas instituições. Por outro lado, essas instituições militarizadas contam com uma infraestrutura material na qual nada falta, desde o número de funcionários, que manterão a escola limpa, monitoramento militar, que impedirão de todas as formas o mau comportamento do alunado em todos os ambientes escolares, desde a entrada dos alunos, hasteando a bandeira e cantando diariamente o hino nacional, para em seguida entrar em fila às salas, comportando-se muito bem no recreio, sob a tutela dos militares, e durante as aulas, sob a autoridade dos professores, agora resguardados pelos milicos, de olho nos malandros. Aliás, ao se matricularem nessas escolas, pais e alunos já sabem antecipadamente quais serão as regras do jogo, do que decorre que qualquer comportamento incondizente com elas, seja ele qual for, será motivo de eliminar essas maçãs podres, capazes de contaminar os demais alunos. Nesse aspecto, está claro que o regimento dessas escolas não será o mesmo de hoje. Mas mesmo que o fosse, o tratamento disciplinar dificilmente seguiria as normas democráticas contidas no das escolas regulares, sob os olhares omissos da SEDUC, que, com certeza, nelas jamais interferirão quando expulsarem alunos ditos indisciplinados. Apostamos. Ora, essa seria a escola ideal para muitos pais que, de uma forma ou de outra, falharam na educação dos filhos, para diretores preocupados com a disciplinação do alunado e professores que, mercê de precárias aulas que não seriam tão eficientes na qualidade, fato que muitas vezes provocam nas escolas comuns reações negativas de parte do alunado, daquele mestre, razão pela qual concordam tacitamente com a proposta de transformar a escola em que lecionam em cívico-militares, nas quais apresentam sérios problemas de disciplina em sala de aula. Todos os procedimentos que impedem a indisciplina nas escolas cívico-militares são impensáveis nas escolas da rede pública regular, uma vez que o regimento delas aponta para uma educação baseada em princípios humanísticos, fundados na liberdade, no diálogo democrático entre todos que convivem naquele ambiente, no qual existe a compreensão de que crianças e jovens podem cometer deslizes, que sempre poderão ser sanados pela conscientização do aluno para condutas condizentes
com o respeito que devemos a todos aqueles com quem estamos convivendo. Também é preciso levar em consideração que os defensores das escolas cívico-militares costumam demonizar a indisciplina nas escolas regulares, sem levar em consideração que essas condutas negativas extremas, no mais das vezes, são pontuais e normalmente exacerbadas pelos meios de comunicação. À exceção das tragédias que já ocorreram em determinadas unidades escolares, muitas vezes determinadas pela falta de segurança, pela incúria das autoridades, que só tomam providências depois da porta arrombada. Muito ao contrário de uma educação em que o jovem já entra condicionado a ter boa conduta, não como virtude a ser cultivada, mas porque teme ser punido por este ou aquele comportamento negativo, que não se sabe de que maneira será avaliado no ambiente militarizado. É certo que se as escolas da rede pública tivessem orientações rígidas das cívico-militares, a questão da disciplina estaria resolvida. Contudo, com sérias consequências na formação de um alunado impedido de se expressar com liberdade, ainda que esse mau comportamento muitas vezes venha extrapolar o mínimo do razoável, entretanto, passível de ser contido por meio de procedimentos democráticos junto ao aluno infrator. As consequências de uma educação militarizada. Desde o princípio, as escolas cívico-militares se apresentam preconceituosas, para não dizer racistas. Sabe-se que uma das regras estabelecidas para a aceitação do alunado já prima por definir seu aspecto higienista. O aluno deve se apresentar no cotidiano dela com bela aparência, cabelos cortados rente, fardados. Piercings, cabelos compridos, barbados, se alcançarem idade para tanto, nem pensar. Ou seja, proíbe-se muito daquilo que é preferência dos jovens atuais. Ainda devemos acrescentar outros procedimentos propostos pelos militares, a serem exercidos pelos alunos, quais sejam a vigilância sobre os colegas sob a forma de xerifes, chefes ou fiscais de sala, hoje conhecidos como dedo duro. Como você vê, usando de alguma ironia, proposta muito educativa. Formação intelectual, ao lado das matérias tradicionais, introdução de uma disciplina que hoje sequer existe nos currículos, educação moral e cívica, que evidentemente será focada em questões vinculadas ao amor à pátria, ao patriotismo, entre outras questões doutrinárias que tendem a levá-los ao conformismo social. Nesse aspecto, não sabemos como se comportarão os professores das matérias ligadas às humanidades, história, geografia, sociologia, que forçosamente deveriam trabalhar conteúdos voltados para os grandes problemas sociais brasileiros, que visariam a conscientizar o alunado para a dura realidade brasileira, na perspectiva do ser transformador que a escola deveria formar. Com certeza, os militares que tutelarão essas escolas estarão de olho no que virá ocorrer naquelas aulas. Isso se não houver, da parte de alguns alunos vinculados a famílias adeptas de políticos da extrema-direita, vigiando em vários estratos da sociedade brasileira, denúncia de professores que entendem eles estariam propagando em sala de aula ideias de esquerda, naturalmente. Fala-se muito da qualidade de ensino nas escolas cívico-militares. Ora, que milagre educacional deve ter ocorrido nessas escolas, posto que os professores das escolas cívico-militares são os mesmos da rede regular, muitos dos quais, muitas vezes, criticados pela pouca eficiência de suas aulas. Agora, só por terem sido transportados para cívico-militares, teriam elevado seu nível de forma extraordinária? Concluindo. Por muitas das razões expostas neste PPA, julgamos que as escolas cívico-militares constituem um sério perigo à formação do alunado, se levarmos em consideração que os discentes estarão ao longo do tempo desse tipo de educação expostos a orientações vinculadas a comportamentos cristalizados, em noções de mão única, ou seja, aquelas em que o certo será sempre a obediência cega a supostos comportamentos tidos como os mais aceitáveis pela sociedade. O tal Deus, pátria e família, foco da educação cívico-militar, que vem embalando o pensamento de milhões de famílias brasileiras, influenciadas pelas fake news, que extremistas espalham pelas redes sociais e absorvidas por elas,
levando-as a acreditar que só um regime ditatorial será capaz de resolver os sérios problemas vividos pelos brasileiros, além de espalharem a intolerância e o ódio na sociedade. Jovens envolvidos numa educação rígida, de certa obediência cega a certos pressupostos, ou seja, que cultivam os valores focados nas escolas cívico-militares, sempre serão presas fáceis para o engajamento em posições extremistas. Daí porque as escolas cívico-militares são inaceitáveis quando se trata da educação de nossos jovens estudantes, sejam de escolas públicas ou particulares, por ferir o parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição Brasileira. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios. Portanto, não cabe aos estados e municípios legislarem sobre educação no sentido de transformarem suas escolas regulares em cívico-militares. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, em votação no plenário, já formou maioria, 7-4, pela inconstitucionalidade das escolas cívico-militares. Lembro ainda que muitos dos procedimentos expressos das escolas cívico-militares, no que tange à questão da disciplinação proposta, fere vários artigos da Lei de Proteção à Criança e ao Adolescente. Obrigado, colegas, e até o próximo PPA.